Na medida que você estuda a palavra de Deus, você entende que a Bíblia, ela não é questão de opinião. Como em tudo no nosso convívio social, é questão de opinião, você precisa respeitar a opinião do seu próximo, você precisa respeitar as escolhas de vida do seu próximo, você precisa inclusive respeitar as diferenças que nós temos uns com os outros. A Bíblia, no entanto, ela não é questão de opinião. Você não pode basear a Bíblia em um conceito pessoal seu e tornar isso uma doutrina, apesar de que isso é uma coisa comum nos dias de hoje. A Bíblia, na verdade, ela dita a palavra de Deus para o nosso coração. E se Deus tem governado a nossa vida, na medida que nós entregamos a nossa vida para Cristo, se Deus ele tem governado os nossos passos, tem governado o nosso caminhar até que ponto, na verdade, nós temos entregado os nossos caminhos ao Senhor? Até que ponto o governo teocrático tem se instaurado dentro do nosso coração? Até que ponto Deus tem se entronizado dentro de você? Então, eu vou fazer 3 perguntas para você e você responda para si mesmo. E você vai se perguntar se você está respondendo baseado na sua opinião ou baseado no que você tem aprendido na palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro deixa registrado na sua carta que nenhuma profecia é de particular interpretação. Isso significa que nós não podemos dar sentidos contraditórios para uma mesma passagem. Na época da igreja primitiva, quando ela estava se consolidando pela pregação dos apóstolos, o que eles tinham de acesso, na verdade, eram os escritos do Antigo Testamento. Eles não tinham como nós uma Bíblia organizada. Eles tinham, na verdade, o Tanakh, que é a coleção dos livros da lei de Moisés, mais os escritos de profetas, mais escritos gerais. E eles procuravam nesses escritos, não só eles, como os rabinos, como os escribas, os mestres da lei, procuravam referências sobre o Messias, porque o Messias sempre foi o evento mais esperado do povo judeu. Eles esperam esse Messias até hoje. E os apóstolos procuraram referências do Messias em todo o Antigo Testamento para poder provar que Jesus ele era o Messias. E essas profecias se cumpriram em Jesus. Então, com o testemunho que eles aprenderam de Jesus, por ter vivido com Jesus durante o seu ministério na terra, eles passaram isso e a igreja se consolidou, ela se enraizou no testemunho dos profetas, mais os escritos do Antigo Testamento. Foi só no concílio de Nicéia, com Constantino, que a igreja veio ter uma ideia de Bíblia organizada. Nesse momento histórico, eles já tinham escritos, cartas, livros dos pais da igreja que amontoavam, era muito livro. E eles acabaram resumindo num tanto pré-definido, e Martinho Lutero, quando racha com a Igreja Católica, faz uma última edição. Nós vamos conhecer a Bíblia como nós a conhecemos hoje, há cerca de 500 anos atrás. Como nós conhecemos um pouquinho da história da igreja, nós entendemos que mesmo após a racha com a Igreja Católica, as igrejas que foram fundadas pós-reforma, elas não se mantiveram como uma única pregação. Nasceram os luteranos, nasceram os calvinistas, vieram os metodistas, e a igreja ela passou a ser denominacional. Uma igreja evangélica, porém com diferentes denominações. Essas igrejas se consideravam irmãs, mas não pregavam a mesma doutrina. Havia nuances
de distinções doutrinárias. Acontece que depois do movimento pentecostal, houve um racha de novo e deu origem a outro celeiro de igrejas, as igrejas pentecostais como nós conhecemos. Mas não para por aí, porque haverá um racha novamente, nascendo então as igrejas neopentecostais. E todo santo dia abre-se uma nova denominação com uma nuance diferente de interpretação bíblica para dar uma doutrina diferenciada que melhor se adeque à cultura daquelas pessoas em particular. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela é calvinista. Ela segue a doutrina bíblica interpretada por Calvino. As igrejas da Assembleia de Deus, por outro lado, costumam ser arminianas. Elas seguem a doutrina de Armínio. Essas duas doutrinas, elas não se casam. Elas têm diferenças cruciais no seu corpo doutrinário. Isso significa que elas são antônimas uma da outra. Isso significa que você não pode ser calvinista e não pode ser arminiano ao mesmo tempo. Então, na verdade, nós vemos um desenvolvimento de cultura em que nós nos encontramos dentro de um corpo doutrinário que é de interpretação particular. Talvez você que esteja me vendo seja calvinista, talvez você que esteja me vendo seja arminiano, talvez você seja um ou outro e nem sabe disso, dependendo do quanto você estudou sobre esses grandes intérpretes da Bíblia. Mas a questão que fica de tudo isso é: a cultura tem se desenvolvido ao redor da Bíblia Sagrada, ou na verdade a Bíblia Sagrada tem sofrido interferências da cultura de uma sociedade? Fica uma questão para você pensar e raciocinar junto comigo. E vai ser tema sim de um outro vídeo. Mas vamos começar agora. Eu vou fazer a primeira pergunta para você e você responda para si mesmo, tá bom? As perguntas que eu vou fazer para você agora, na verdade, eu já fiz para um determinado grupo de pessoas. Eu perguntei para algumas pessoas o que elas acham dessas questões. E eu busquei o grupo mais seleto que eu pude encontrar. Então, essa pergunta foi dirigida a teólogos em formação, foi dirigida a pessoas que têm cargos como obreiros dentro de igrejas, a pessoas que não contêm cargo nenhum. Eu perguntei a pessoas que têm mais de uma faculdade, pessoas que estão cursando universidade e pessoas que não têm estudo algum. Perguntei para gente que frequenta a escola dominical e perguntei para pessoas que somente frequentam os cultos, sem nenhuma adição de estudo que seja extracurricular. E cada uma delas me respondeu ao seu próprio modo, me deu a sua visão, e eu vou deixar bem claro que não é um estudo científico. Eu não sou um cientista formado, eu sou na verdade um curioso, mas serve para a gente usar como referência, para entender aonde se encontra a igreja nos dias de hoje, quais mudanças a igreja tem sofrido de 30 anos para cá e para onde nós estamos nos encaminhando dentro das diferenças de respostas que eu consegui encontrar nessa pesquisa muito breve. E a primeira pergunta que eu fiz, e eu refaço agora dessa vez para você, na verdade se trata do divórcio. O texto que eu usei como base para formular essa pergunta se encontra em Mateus capítulo 19, quando Jesus é questionado sobre o divórcio e ele discursa sobre esse assunto muito polêmico. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: as pessoas que se divorciam podem se casar de novo com a bênção de Deus? Sim ou não? 86% das pessoas a quem eu fiz essa pergunta disseram que sim, que podem se casar de novo com a bênção de Deus. 14% das pessoas a quem eu perguntei disseram que não podem se casar de novo, que Deus não abençoaria um segundo matrimônio. É claro que as pessoas a quem eu perguntei, elas não me disseram que simplesmente sim ou que simplesmente não. Elas justificaram a sua resposta.
A maioria das pessoas que dizem que os divorciados podem sim se casar, costumam dizer que o casamento, ele muitas vezes é realizado de maneira impensada, que o casal ele não ora a Deus, não busca ao Senhor de maneira adequada. E isso vai culminar em um relacionamento não compatível. Isso vai gerar mais brigas do que momentos de paz, vai gerar mais intrigas do que momentos de paz, o que vai fazer com que esse casal não consiga conviver em harmonia, resultando no divórcio. Então, 86% das pessoas que opinaram sobre o divórcio disseram que sim, que podem se casar, a não ser que sejam pessoas fúteis, que se divorciam por motivos fúteis, pessoas imaturas que não entendem o conceito do casamento, que falam que vão se divorciar porque estão enjoados do seu parceiro, da sua parceira, querem viver novos amores, que banalizam o conceito do casamento. Tirando essas pessoas, sim, você pode se casar se você tiver sim uma justificativa legítima que vai com certeza justificar a sua necessidade de separação. Já outras pessoas disseram que não. O casamento ele é sagrado e não pode ser divorciado, ele não pode ser separado, que o que Deus uniu, o homem não pode, não deve separar. Acontece que há 30 anos atrás o tema sobre divórcio era um tabu enorme, não se podia sequer mencionar esse tipo de coisa, porque a resposta era um severo e categórico não. Não se pode casar novamente. Jesus ele deixou a chancela em Mateus 19 que os divorciados, não sendo por causa de prostituição, eles casando-se de novo cometem adultério. Palavras de Jesus. E baseado nessas palavras, algumas pessoas disseram que não. Os divorciados não podem se casar novamente com a bênção de Deus. É claro que não existem somente fatores religiosos envolvidos no divórcio. Existem também fatores culturais, fatores psicológicos que justificam o ponto de uma pessoa chegar ao divórcio. Por exemplo, no Brasil, infelizmente, não é um país que estimula cultura, não estimula a busca pelo conhecimento. O Brasil é um país de pessoas que buscam muito lazer, que buscam muito o enriquecimento pessoal ou a sobrevivência em si por parte da maioria da população. E nós não somos dados a muita cultura. A gente costuma ser alimentado pela TV, pelos noticiários. A gente não busca conhecer o mundo pelos nossos próprios olhos. A gente espera sempre que alguém nos informe o que está acontecendo no mundo. Então, assim, no Brasil, um país não dado a tanta cultura, muitas pessoas crescem e desenvolvem pouca maturidade para relacionamentos conjugais. Pessoas que querem curtir a vida, que querem se envolver com muitos parceiros, o maior número de parceiros possível antes do casamento, e pessoas que mesmo após o casamento querem continuar vivendo em promiscuidade, sendo politeístas, pessoas que querem viver amores à sua própria vontade. Isso desenvolve uma tremenda falta de maturidade emocional. Pessoas que não vão conseguir sobreviver com um único parceiro, pessoas que não conseguem deixar de alimentar esse lado da sua natureza. E isso estimula muito ao divórcio. No entanto, o casamento, ele é uma instituição que foi dada por Deus ao homem, à humanidade em geral, como uma forma de ser um espelho do relacionamento do homem com o seu Criador, do relacionamento da criatura com o Criador. Nós precisamos refletir nos nossos relacionamentos, e não só com os cônjuges, mas com os pais, com os amigos, com os filhos, com os vizinhos, com os nossos próximos. Nós precisamos desenvolver um relacionamento que se assemelhe com o nosso relacionamento com Deus. Como disse o apóstolo João, quem diz que ama Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. A verdade não está nele.
E o próprio Jesus, ele deu 2 mandamentos para que nós seguíssemos. Cumprindo esses 2 mandamentos, nós seríamos justos perante toda a lei. Jesus, ele disse: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus, ele estabeleceu uma meta de relacionamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se você ama o seu próximo como a você mesmo, você não vai feri-lo, você vai se colocar no lugar dele sempre, você vai priorizar o seu próximo. E foi isso que Jesus estava dizendo: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você nunca vai se divorciar dela. Se você começou o seu relacionamento pelos motivos errados, provavelmente o seu relacionamento tem um prazo de validade. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. E quanto mais a gente estica uma relação não funcional, uma relação que na verdade não existe por natureza, nós estamos condicionando inclusive a nossa vida espiritual. Deus pode transformar qualquer situação. Deus, ele pode transformar o coração de qualquer um que abra o seu coração para ele. Isso vai do seu relacionamento com Deus. Deus, ele pode restaurar o amor. Deus, ele pode restaurar o companheirismo. Deus, ele pode todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Na medida que nós nos entregamos a Deus, Deus pode todas as coisas. No entanto, cada um que toma a escolha daquilo que quer e daquilo que fará, tem que estar entendido das suas consequências. Então é melhor entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que tudo ele vai fazer. A segunda pergunta que eu faço para você, e eu quero que você responda essa pergunta para si mesmo, eu usei como texto base 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35. E a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: as mulheres podem assumir posições de liderança nas igrejas, ministério, missões em geral, com a bênção de Deus, sim ou não? As pessoas a quem eu fiz essa pergunta, 58% disseram que sim, que pode sim, mulheres podem assumir cargos de liderança, podem ser pastoras, podem ser bispas e etc. Já 42% disse que não, que mulheres não podem assumir essas determinadas posições. E só deixando um asterisco para vocês, a maioria das pessoas a quem eu fiz essa pergunta em especial eram mulheres. Eu perguntei a muito poucos homens sobre isso. Foram mulheres que me deram esses dados. 58% disseram que sim e 42% disseram que não, que mulheres não podem assumir posições de liderança. E eu recebi todo tipo de defesa a esse conceito de mulheres líderes, que sim, que o mundo ele está completamente diferente, que mulheres são capazes tanto quanto os homens ou mais do que os homens, e que sim, elas podem atuar como líderes tendo essa ferramenta, tendo essa capacidade que é dada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, quando falou sobre a posição das mulheres na igreja, ele foi, na verdade, muito claro. Ele estava falando sobre a ordem no culto, que deveria ser realizados os cultos em conjunto com ordem e decência, que ninguém poderia ficar profetizando ao mesmo tempo que outra pessoa, para que todos fossem confortados, exortados, consolados por Deus, de maneira ordeira, de maneira certeira, ordem e decência nos cultos. Então ele faz um adendo e ele diz: as mulheres, todavia, fiquem caladas nas igrejas. Se tiverem alguma dúvida, que questionem seus maridos em casa. Não permito, porém, que as mulheres falem no culto.
Qual teria sido a justificativa de Paulo para dizer que as mulheres não tinham posição de liderança perante as igrejas? E eu faço essa pergunta para vocês em um mundo onde hoje o cristianismo abarca muitas pastoras, líderes de ministérios. A gente vê isso a toda a nossa volta. E o apóstolo Paulo, em que ele vai se basear para determinar que mulheres não possuam, não assumam posições de liderança? Será que Deus não abençoaria uma pastora? Será que Deus não liberaria a sua bênção para um ministério que fosse liderado por uma mulher? Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 12, nós vemos, por exemplo, um momento em que Deus manda que Abraão ele dê ouvido à voz de Sara. Quando Sara diz que ele tem que mandar Agar para fora, quando ela diz para ele dispensar Agar e o próprio filho dele, Ismael, que era filho dele como Agar, Abraão não gosta dessa ideia, ele quer ter o filho dele por perto. Mas aí Deus intervém e diz: Abraão, escute o que Sara está dizendo. Deus tinha propósito. E ele disse que Abraão se submetesse à voz de Sara. Então a gente vê que existe dentro dessas passagens uma espécie de relatividade. Porque o homem ele tem sim a posição, ele é o sacerdote do seu lar, ele é responsável em cuidar da sua esposa. E se ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, o seu casamento vai muito bem, como nós discutimos na pergunta anterior. Então, se o homem ele tem uma posição de liderança, em determinados momentos ele sim se submeteu à voz da mulher, deixou que a sua própria vontade ficasse em segundo lugar. Paulo ele vai se basear agora na sua carta aos Coríntios, na verdade numa concepção teológica da ordem da criação, que Deus cria primeiro o homem e depois ele cria a mulher. Ele cria a mulher como adjutora do homem, para eles andarem lado a lado, mas ela iria apoiá-lo em sua liderança, ela iria dar apoio moral, ela iria confortá-lo, ela seria o seu braço direito. E Deus ele estabeleceu isso não para pejorativizar a mulher, não para deixar com que a mulher ficasse em segundo plano, não para que a mulher fosse destituída de voz própria. Muito pelo contrário, Deus fez isso para que fosse complementado às posições-chave dentro do casamento. A minha pergunta para você é, dentro dessa pergunta aqui, você é capaz de aceitar isso? Você é capaz de aceitar essa determinação que Deus deu em deixar a liderança com o homem e ser uma pessoa que dá todo tipo de apoio? É claro que na nossa sociedade mulheres assumem papel-chave dentro da política, dentro de corporações, de indústrias, de empresas, enfim. Por que na igreja deveria ser diferente? A gente vê o exemplo de Débora em Juízes capítulo 4, versículo 9, quando eles precisavam lutar contra Cícera e Baraque vai até ela, que era uma profetisa respeitada, pedir orientações. E quando ela lhe dá as suas orientações, ele disse: agora você vai comigo. E ela disse: não vou. E ele disse: você vai. E ela disse: eu vou, mas fique sabendo você que Deus entregou nas mãos de uma mulher e não nas suas mãos. Ou seja, Deus ele estava dando a posição de liderança naquela batalha a Débora, não a Baraque. Deus chamou Baraque como líder naquela batalha. Baraque ele submeteu a sua liderança à profetisa Débora. A gente vê muitos outros exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de mulheres que se destacaram na obra de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 9, Atos capítulo 21, versículo 9, Paulo ele vai se hospedar na casa de Filipe, que tinha 4 filhas que profetizavam. Elas profetizavam. Não é uma posição qualquer dentro da igreja. Profecia é uma palavra rema vinda do próprio Deus a um momento de particular necessidade. Deus ele usa o seu profeta
quando ele enxerga necessidade para falar ao seu povo em determinado momento sobre determinado assunto. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Por que não falar de Priscila, a esposa de Áquila? A gente sempre vê esse casal aparecendo juntos no Novo Testamento, na época da igreja primitiva. Áquila sempre teve o apoio de sua esposa. Muitas vezes o nome de Priscila vem primeiro do que o nome de Áquila. Por que não dizer de Jesus, que tinha muitas mulheres que o acompanhavam nas suas ministrações, nas suas viagens, enquanto ele pregava para multidões e davam todo tipo de auxílio. No entanto, quando Jesus separa os apóstolos, ele separa 12 homens. Ele entrega a liderança nas mãos desses homens. As mulheres dão todo tipo de auxílio. Não é uma coisa de superior e inferior. São delegações que Deus concede. Quem aceitar isso, aceite. É a palavra de Deus quem está falando. Mas, como nós vemos em determinados momentos, por motivos relativos, Deus ele usa sim mulheres em posições de autoridade, segundo a sua vontade, segundo a sua determinação e segundo o seu absoluto propósito. A terceira e última pergunta que eu faço para vocês, eu baseei ela no texto de Romanos, capítulo 1, dos versículos 25 ao 27. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: os homoafetivos que estão dispostos a uma vida de santidade podem estar em comunhão com a igreja, com a bênção de Deus, sim ou não? 58% das pessoas que eu perguntei disseram que sim, eles podem estar em comunhão com a igreja. E 42% disseram que não, que eles não podem estar em comunhão com a igreja. É notório o desenvolvimento crescente de um interesse que a igreja cristã tem tido por esses assuntos. Há mais de 10 anos atrás, igrejas têm sido fundadas para aceitar em seu corpo doutrinário pessoas homoafetivas. Igrejas, inclusive, que possuem líderes que são homoafetivos e querem assim mesmo buscar a presença de Deus como qualquer outra pessoa, sem que sofram preconceitos, sem que sofram nenhum tipo de discriminação. A igreja cristã contemporânea no Rio de Janeiro é um exemplo do que eu estou falando. Ou, por que não dizer, a Igreja Evangélica Cidade de Refúgio de São Paulo, liderada pela Lana Holder. Por que não falar, por exemplo, da Igreja Batista Pinheiros, que fica em Maceió? Ou então, um pouco mais distante daqui, a Igreja Batista de Wilshire, nos Estados Unidos. Todas essas igrejas que eu falei, e existem muitas outras, elas são fundadas por líderes homoafetivos ou não homoafetivos, mas que aceitam em seu corpo doutrinário, pessoas que se identificam com um gênero em que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. A gente entende, a gente conhece esse assunto, é importante frisar que essas pessoas sofrem muita discriminação, sofrem muito preconceito e isso não está correto, isso é um crime, e não só contra a nossa Constituição, é um crime contra a natureza, é um crime contra a humanidade, é um crime contra a vida. Você, por mais que diferencie dos conceitos de alguém, você tem a obrigação de respeitar as pessoas, você tem a obrigação de respeitar quem pensa diferente de você. E por mais que você considere que a homoafetividade não seja um conceito que você aprove, você tem o dever de respeitar. Da mesma maneira, quem for homoafetivo e considere que você está errado nas suas opiniões, tem também o dever de aceitar, desde que todos se respeitem. Não precisamos concordar em tudo, mas precisamos sim respeitar uns aos outros, que isso fique bem claro. Eu disse para vocês que 58% das pessoas a quem eu perguntei disseram que os homoafetivos podem sim se relacionar com a igreja, com a bênção de Deus. E esse não é um número pequeno, ele representa muita coisa. Considerando que há 30 anos atrás, 100% dos cristãos não receberiam um homoafetivo em sua casa.
Os homoafetivos precisavam reprimir os seus sentimentos, precisavam se esconder, porque não eram aceitos de forma alguma. Sofriam discriminação, sofriam preconceito e eram vítimas de crimes. Muitos pastores cujos filhos se identificaram como homoafetivos sofreram incrível depreciação por parte dos familiares. Nós vamos deixar esse assunto para uma outra hora, estou abordando ele por cima, porque a questão aqui é fazer essas perguntas para você, te fazer pensar um pouco sobre esses assuntos, porque esses assuntos são importantes, precisam ser tratados e precisam ter o devido mérito por seus próprios assuntos. E 58% das pessoas a quem eu perguntei disseram que sim. No entanto, deixando aqui bem claro, essas 58% de pessoas unanimemente disseram que eles podem se relacionar com a igreja desde que abandonem a prática de se relacionar com alguém que seja do mesmo sexo. Algumas pessoas dizem que Levítico, capítulo 20, versículo 13, não pode servir de esteio para combater a ideia de homoafetividade, porque Deus disse em Levítico 20:13 que o homem que se deitasse com outro homem seria abominação aos olhos de Deus. Algumas pessoas dizem que a sociedade ela cresceu, ela se desenvolveu e nos dias de hoje não seria problema, desde que você viva em santidade, desde que você busque a Deus com sinceridade. Deus ele não rejeitaria você, independente das suas escolhas pessoais. No entanto, nós temos a carta aos Romanos no seu primeiro capítulo, uma evidência no Novo Testamento, dado por um apóstolo, alguém que fundamentou a igreja, que pregava em nome de Cristo, dizendo que a homoafetividade continua não sendo aceita aos olhos de Deus. E como a gente deveria encarar esse assunto? É um assunto delicado? É um assunto difícil? Eu tenho autoridade nesse assunto? Não tenho. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma ideia de como Deus pensa a respeito disso. Então a pergunta que fica, a pergunta que eu deixo para você se perguntar é a seguinte: será que a cultura ela se desenvolve para que a Bíblia se ajuste a ela? Ou será que a cultura deveria se ajustar à palavra de Deus? Se a gente examinar as Escrituras com cuidado, nós entenderemos que Deus ele é um Deus todo amor. Ele não deseja o seu mal. Ele não deseja que você se perca. Ele não deseja que você o odeie. E Ele não deseja te odiar. Deus ele abomina o pecado. Nunca quem comete pecado. Deus ele detesta a ideia de você se perder da presença dele. Ele quer que você fique perto dele. E Deus tem uma vontade para a sua vida. A pergunta que eu deixo para você aqui final é: se Deus te pedir para renunciar, você renunciaria? Se Deus pedisse para você renunciar à ideia de se casar de novo, você renunciaria? Se Deus pedisse para você como mulher rejeitar uma oportunidade de liderança, você rejeitaria? Você renunciaria por amor a Deus? E se você, que é homoafetivo, se Deus pedisse para você renunciar a um relacionamento homoafetivo, você renunciaria por amor a Deus? Essa é a pergunta principal desse vídeo. Se Deus te pedisse para fazer, você faria por amor a Ele? Você entenderia que Deus ele não quer o seu mal? Você entenderia que Deus ele tem propósito na sua vida? Fica essa pergunta. Deus abençoe você, viu? Você é muito amado. Você é muito amada. E Jesus te ama.